Fala professores, fala professoras, e aí gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso espaço aqui onde nós conversamos sobre educação, sobre concurso público, enfim, sobre os anseios de nós professores e professoras. Tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos conversar aqui sobre a importância de se construir um currículo escolar que seja um currículo mais inclusivo. E esse currículo ele vai estar muito inspirado nas ideias do educador Miguel Arroyo. E na nossa conversa também a gente vai transitar pelos documentos educacionais da Prefeitura de São Paulo. E aí são dois documentos importantíssimos, que é o próprio currículo da cidade e o currículo de educação integral São Paulo Educadora, São Paulo Cidade Educadora, tá bom? É isso, então hoje a nossa conversa é sobre esse tema tão importante. Mas gente, antes de nós começarmos com tudo mesmo, eu convido você para conhecer o curso Como se preparar para concursos educacionais. Esse é o título mesmo, tá? E esse curso, ele traz uma ideia muito básica, gente. É basicamente começar a estudar para o próximo concurso de professor de educação infantil e ensino fundamental, que vai ter na Prefeitura de São Paulo, que em breve será lançado, que em breve sairá o edital. Então você já começa a estudar de maneira antecipada. Gente, acho que um dos principais segredos da aprovação para você ser aprovado nesse e em outros concursos na área da educação é começar a estudar desde já. E não é esperar sair o edital. Aí depois você vai ficar lá correndo atrás do tempo perdido, tá? Aí não vai dar tempo, tá, gente? Essa é a real. Então, vamos lá. É só você clicar no link que está aqui no comentário fixado e, ó, sucesso nos seus estudos, tá bom? Bom, gente, propaganda feita, né? Leite garantido. Vamos agora. Pessoal, agora você vai, professora, você vai se organizar aí num espacinho bonitinho e vamos que vamos, tá bom? Discutir esse tema tão importante. Primeiro ponto, gente, a gente vai trazer o trabalho de Miguel Arroyo, Currículo Território em Disputa. Olha só. Então, no trabalho Currículo Território em Disputa de Arroyo, ele vai trazer a concepção de um currículo que seja um currículo transformador, tá bom? E para que esse seja um currículo transformador, bem como um currículo inclusivo, é basicamente fundamental entender aí uma dica, e você já anota 3 aspectos cruciais que o currículo, para ser um currículo inclusivo, para ser um currículo transformador, ele deve levar em conta ao ser elaborado, beleza? Vamos lá então? Primeiro ponto. O primeiro ponto é que nós precisamos reconhecer que dentro da escola, dentro do território educacional, nós temos diversas culturas, diversas etnias, diversas classes sociais, diversas orientações políticas, orientações econômicas. O nosso território é um território diverso. Pode parecer muito óbvio, mas por vezes a gente não considera isso na elaboração do nosso currículo. Tanto que o currículo ele precisa ser sensível a todas essas diversidades para a gente garantir uma educação que seja, para além de mais inclusiva, bastante contextualizada. Quando eu falo assim, pessoal, que nós, e aí trazendo como base os textos de Miguel Arroyo, que nós devemos reconhecer as diversas culturas, enfim, as culturas, as etnias, as orientações políticas que estão em toda a nossa comunidade, nós, eu aqui na nossa conversa, Arroyo, enfim, ele está se referindo à ideia de que as escolas, elas não são ambientes padrões, elas não são ambientes homogêneos, elas não são ambientes onde tudo é muito igualzinho. Muito pelo contrário, né, gente? Para a gente pensar num currículo inclusivo, nós temos que reconhecer que a escola você encontra uma variedade de pessoas com diferentes origens culturais, étnicas, socioeconômicas, políticas, sobretudo
sobretudo na Prefeitura de São Paulo. Sobretudo na Prefeitura de São Paulo. Por isso que quando a gente pensa num currículo, a gente tem que fazer que o reconhecimento dessa diversidade que nós temos, ela é fundamental para que a gente consiga estabelecer efetivamente um currículo que seja bem mais inclusivo, tá bom? Isso significa, gente, que o conteúdo e as práticas pedagógicas eles devem levar em consideração as diferentes experiências, as diferentes perspectivas, as diferentes realidades dos estudantes. Então, esse é um ponto muito importante para você anotar quando a gente vai discutir currículo, tá bom? Isso é importantíssimo. Tanto que, quando eu disse para vocês que o currículo ele tem que ser sensível a essa gama de diversidades para a gente conseguir uma educação mais contextualizada, uma educação mais inclusiva, eu estou aqui falando para vocês que é necessário, que é urgente nós enfatizarmos a importância mesmo de adaptar o ensino de forma a atender às necessidades de todos os estudantes, tá bom? Todos os estudantes. E aí a gente não vai separar nenhum, todos os estudantes, a fim de respeitar as suas origens, as suas características individuais, tá bom? Então esse é o primeiro ponto para o currículo inclusivo, tudo bem? Outro ponto muito importante para a elaboração de currículo inclusivo, nós temos que considerar as orientações dos órgãos públicos. Eu sei que por muita gente não vai concordar com inúmeras coisas, porém, é importante ressaltar que o currículo ele não ele não deve ser moldado apenas ali por uma prioridade do território, mas também analisar alguma prioridade governamental. E também esse currículo, para além da prioridade governamental, ele tem que ser um reflexo ali da comunidade escolar. Na verdade, é um conjunto entre o que o governo quer, o que as normativas nos colocam e as necessidades do território, tá bom? Então, é muito importante a gente, dentro desse rolê todo, considerar as diretrizes e orientações estabelecidas pelos órgãos públicos responsáveis pela educação. No caso, quando a gente pensa em Prefeitura de São Paulo, as normativas da Secretaria Municipal de Educação, tá bom? Porém, meus amores e minhas amoras, eu também, e acho que é importante, gostaria de ressaltar que dentro dessa discussão, o currículo ele não tem que ser rigidamente moldado pelas prioridades governamentais, tá bom? Ele é uma mistura entre necessidades do território junto às necessidades do governo, tá bom? O currículo ele deve refletir as necessidades e realidades específicas da comunidade escolar, beleza? Em conjunto com algumas prioridades do governo, beleza? Então, a gente pensa no currículo, a gente tem que pensar nessas duas demandas, tudo bem? Acho que a fim de deixar mais claro para vocês também, acho que vocês devem estar, meu Deus, e agora? Quando a gente pensa nas orientações dos órgãos públicos, gente, nós, enquanto professores e professoras, a gente tem que estar ciente das políticas educacionais vigentes, do que está acontecendo. Quais são os objetivos propostos, quais são os padrões de qualidade que o governo está colocando, enfim, tá bom? Isso inclusive inclui alguns... O governo, ele vai criar alguns padrões mínimos para serem abordados, tá bom? Alguns padrões mínimos para serem abordados, algumas habilidades para serem desenvolvidas pelos estudantes, alguns métodos de avaliação, embora às vezes não atende em nada às necessidades do nosso território, enfim. Mas acaba sendo importante esta organização também por parte do governo. Tudo bem? Porém, e aí eu vou grafar aqui.
é essencial entender que cada comunidade escolar é única. Que cada comunidade escolar tem suas próprias características, seus próprios desafios, suas próprias necessidades, tudo bem? Então é isso. A gente junta, mas a gente tem que entender as necessidades do nosso currículo, da nossa comunidade. Então, o currículo ele tem que ser adaptado para atender às especificidades locais. Tudo bem? Levando em conta fatores como... E aí a gente volta à nossa primeira discussão, que a Rui também nos traz, como o contexto socioeconômico dos estudantes, as demandas da comunidade, as características culturais de cada localidade, tudo bem? E aí, principalmente, quais são as expectativas das pessoas que estão envolvidas aí no processo educacional. Beleza? Então esse é o segundo ponto. Tudo bem? Terceiro ponto, então, para um currículo inclusivo. Gente, o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Gente, ele é o documento que vai articular a unidade escolar, a escola, com a realidade local. É o PPP que é o guia da construção do currículo. O PPP é o documento que vai tornar o aprendizado mais significativo, que vai tornar o aprendizado mais alinhado com a comunidade em que ele está inserido. Não tem como, gente. O PPP, ele é um documento, acho que talvez o principal documento da escola, né? Que expressa mesmo a identidade, que expressa os valores, que expressa os objetivos, enfim, que expressa as práticas educativas de uma instituição de ensino. Tá bom? Tenta imaginar que o PPP da escola, ele é como se fosse um guia, tá, gente? Um guia. Ele é um guia que orienta as ações da escola, as ações da unidade escolar. É ele que vai articular as atividades escolares com a realidade local. Tá bom? Na verdade, gente, um currículo inclusivo, como vocês podem observar aqui na nossa conversa, ele tem que estar a todo momento alinhado com as necessidades do território, tá bom? Tá bom? Porque o currículo ele não pode ser só um conjunto de disciplinas e de conteúdos. Não. Acho que é isso que é importante. Um currículo, ele tem que ser um instrumento que promova uma educação que seja verdadeiramente significativa e relevante para os estudantes. Tá bom? E aí a gente acaba amarrando tudo isso no PPP. É ele que vai permitir a gente reconhecer. Eu sei que eu estou sendo redundante aqui, meus amores e minhas amoras, falando de território, mas quando você reconhece o território, você consegue desenvolver um currículo de fato que vai atender às necessidades. Tá bom? É um documento, o PPP, que articula a unidade escolar com a realidade local. Não tem como. Acho que talvez eu tinha que ter começado a nossa conversa já falando do PPP, né? Dos 3 pontos. Porque o PPP, ele é o documento que contribui para a gente deixar o currículo mais inclusivo e principalmente mais contextualizado. E, de novo, que esteja alinhado com os valores da comunidade. Tudo bem, gente? Então, tudo isso que a gente discutiu ajuda a promover uma maior identificação dos estudantes com aquilo que é ensinado, com aquilo que é estudado. E não tem como a gente fugir disso, né? A gente acaba tornando o processo de aprendizagem mais significativo, tá bom? E engajador. Passou um avião aqui. Tudo bem? Bom, em resumo, né, gente? Construir um currículo escolar que seja inclusivo, vocês perceberam? Requer muita sensibilidade às diversidades. Além disso, é importante considerar as orientações governamentais, perceba, e um sólido projeto político-pedagógico. São 3 elementos: diversidade,
governo, PPP. É claro que não é uma receita de bolo, mas analisando a obra de Arroio mais os documentos norteadores da Prefeitura de São Paulo, é isso que vai fazer com que a gente tenha uma educação que seja cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, tá bom? Gente, muito obrigado, tá, por assistir aqui a nossa conversa. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Acho que se você chegou até aqui, você gostou, né, gente? Então é só clicar no like, não tem erro, não. Eu sei que não tem a mega produção, mas essa conversa nossa, ela também acaba nos ajudando bastante. E se você quiser se preparar de maneira mais organizada e antecipada ao próprio edital, clica no comentário do link que está fixado aqui embaixo para fazer o curso Como se preparar para concursos educacionais, tá bom? Gente, um beijo para vocês. Vamos que no final tudo dá certo. Valeu!